agora é crime. Importunação sexual. No transporte público, no show ou em qualquer outro lugar. Divulgar vídeo ou foto sem o consentimento. Com cena de sexo, nudez ou pornografia da vítima. E mais. A pena para estupro coletivo ficou maior. Lei Federal sancionada em 24 de setembro de 2018. Autismo. É uma condição neurológica e neurodiferenciada, que fez com que o autista sinta, vivencie o mundo de uma forma diferente, e única, variável em graus e de forma singular, não possuem características físicas diferenciadas. Diagnóstico. Principais critérios para diagnóstico. Déficits sociais. Comportamentos estereotipados ou repetitivos. Diagnóstico em crianças é feito por um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Dislexia. É um transtorno de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de leitura, apesar da inteligência da pessoa ser normal. E afeta as pessoas em diferentes graus. Os principais sintomas são dificuldade em pronunciar corretamente as palavras, em ler rapidamente, em escrever palavras à mão, em subvocalizar palavras, em pronunciar corretamente palavras ao ler em voz alta e em compreender aquilo que se está a ler. Em muitos casos estas dificuldades começam-se a notar na escola. Diagnóstico. Uma equipe multidisciplinar, formada por psicóloga, fonoaudióloga e psicopedagoga clínica com uma minuciosa investigação, verificando a necessidade do parecer de outros profissionais, como neurologista, oftalmologista e outros, conforme o caso. Avaliação multidisciplinar e de exclusão. Esquizofrenia infantil. É uma condição mental que se caracteriza por degeneração de processos mentais, motores e emocionais. Apresenta sintomas como alucinações visuais e auditivas, pensamentos ou sentimentos estranhos, e comportamento anormal, profundamente impactando a capacidade da criança de funcionar e manter relacionamentos interpessoais normais. Ele geralmente apresenta após a idade de 7 anos. Cerca de 50% das crianças com diagnóstico de esquizofrenia sofrem de sintomas neuropsiquiátricos graves. Os critérios diagnósticos são semelhantes aos da esquizofrenia adulta. O diagnóstico é baseado no comportamento observado pelos cuidadores e, em alguns casos, dependendo da idade, autorrelatos. A esquizofrenia não tem causa definida. Entretanto, certos fatores de risco como a história familiar parecem correlacionar. Não há cura conhecida, mas esquizofrenia na infância é controlável com a ajuda de terapias comportamentais e medicamentos. Diagnóstico em crianças é feito por um psiquiatra infantil. Prevenção ao abuso sexual. Tenha cuidado com os meios de comunicação. Ensine-o a estabelecer limites. Explique que ninguém deve jamais tocá-lo em partes íntimas. Escolha cuidadosamente as pessoas que vão cuidar dos seus filhos. Evite o deixar sozinho. Tenha sempre alguém de sua confiança perto sempre que possível. Mostre interesse pela vida cotidiana do seu filho. Separe um tempo para conhecer as pessoas que convivem com seu filho. Estabeleça um código com seus filhos para que possa ser usado em qualquer situação desagradável para ele. Lembre-o que sempre pode confiar em você. Gaste tempo conversando e participando de sua vida. Observe qualquer comportamento estranho ou diferente do habitual. Síndrome de Tourette. É uma condição neurológica que provoca explosões vocais e tiques físicos repetidos e involuntários. É a mais grave das síndromes de tiques. Tiques são espasmos musculares que consistem em contrações repentinas e intermitentes de um grupo de músculos. As formas mais frequentes são piscar, fungar, fazer careta, movimentos do ombro, e movimentos de cabeça, e às vezes é associada à vocalização de termos obscenos, palavrões ou afirmações depreciativas, e socialmente impróprias, coprolalia. Embora este sintoma se manifesta apenas numa pequena minoria de pessoas com Tourette, de 10% a 15%.
Diagnóstico em crianças é feito por um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Transtorno bipolar. Na infância e na adolescência. Caracterizada pela oscilação entre períodos de extrema euforia e outros de depressão. A bipolaridade até pouco tempo era considerada uma doença de adultos. Mas estudos recentes começaram a apontar que o transtorno pode aparecer ainda na infância, e de forma mais frequente do que se imaginava. As crianças que têm o transtorno bipolar são invadidas por uma montanha-russa de sentimentos, sem que possam, muitas vezes, compreender exatamente o que estão sentindo. Sinais de alerta: isolamento social devido a seu comportamento inconstante. Pouca resposta à estimulação visual e verbal. Mudança inexplicável de comportamento. Queixas de dores de cabeça e estômago. Busca constante de novos estímulos. Choro frequente e sem causa aparente. Abandono de tarefas sem conclusão. Recusa de alimentos ou voracidade. Marcante inquietação motora. Perturbação no sono. Agressividade.